Eu pergunto inicialmente, bom dia a todos os senhores e as senhoras, bom dia Araquém, obrigado pela oportunidade de poder contribuir com o nosso departamento cultural e no 13º curso do Pensamento Brasileiro. Brigadeiro Pérez, muito obrigado pelas suas palavras, amigo de longa data também, né? Brigadeiro Vinícius, muito obrigado pela sua presença. Fernando, bom dia, muito obrigado aí. Coronel Povas, Balbi, Coronel Peixe Lima, nosso contemporâneo no grupo de caça durante muito tempo, em outras pairagens, em Natal, por exemplo, né? Enfim. Nosso coronel, nosso vizinho lá também, muito obrigado pela sua presença. Colega de turma aqui, o Galvão, e o Matos. O Matos está lá atrás, sempre fica atrás. Coronel Lamonia, muito obrigado aí pela sua presença também, mais uma vez. Muito nos honra e muito nos traz maiores responsabilidades. Historiador nato do nosso grupo, né? Bom, a nossa ideia hoje aqui é resumir em 2 tempos de aula um pouco sobre o pensamento aeronáutico brasileiro. Essa palestra ela tem um adendo a pedido do Coronel Araquém, que é sobre cultura aeronáutica. E aí vai ficar um pouquinho mais extenso para a gente poder explicar o que a gente entende por cultura aeronáutica e qual é a importância dela para o pensamento aeronáutico e para o pensamento brasileiro. A verdade é essa. De maneira que está aí o nosso título. Eu já começo modificando aqui o nosso pensamento de aeronáutico para aeroespacial. À medida que a coisa avançar, acho que todos vão perceber qual é a importância de se sair do aeronáutico e começar a se pensar, né, no espaço, na área espacial. Eu acho que isso aqui vai ser colocado, né, salvo melhor juízo, e os senhores e as senhoras vão julgar isso, é uma necessidade estratégica nacional, pensar sobre esse assunto aqui. Nós vamos entender por que a gente julga que isso é importante. Então, nossos objetivos são muito simples, né? Conhecer a evolução do pensamento aeronáutico para o aeroespacial. O aeronáutico, deixa eu fazer uma parêntese aqui, o aeronáutico é aquilo, tudo que voa, que transita na atmosfera. Quando você sai da atmosfera, vira aeroespacial. Mas o aeroespacial é um termo que engloba também a parte aeronáutica. Daí a gente propõe a mudança do pensamento brasileiro aeronáutico para o pensamento espacial brasileiro, mais abrangente e mais atualizado com a nossa realidade. Identificar a crescente importância da atividade aeroespacial e sua participação na formulação das políticas governamentais brasileiras. Nós não vamos criticar nada, não vamos dar sugestão, não vamos apontar erros, nada disso. Nós vamos sugerir, né, como pensadores que somos, o que é que se deve pensar, quais são as preocupações, quais são as possibilidades que nós temos, e temos muitas, mas também temos muitas necessidades. Então a gente vai ver se consegue conjugar tudo isso. Essa apresentação não se encerra em si. Ela é apenas um estopim para poder cada um dos senhores e das senhoras passarem a pensar também do ponto de vista aeroespacial. E, finalmente, identificar a contribuição da cultura aeroespacial e do pensamento aeroespacial para a produção do pensamento brasileiro. Como colocou muito bem o Coronel Araquém no início, tem tudo a ver. Porque, na realidade, quando se começou a pensar de forma brasileira, na sequência, por conta da origem do clube, por conta dos antecedentes históricos, teria que se chegar no pensamento aeronáutico e agora aeroespacial. O nosso roteiro, parece extenso, e ele é realmente, e eu vou ver se eu consigo reduzi-lo o máximo que eu posso, mas é um overview cronológico do que aconteceu durante a nossa história aeronáutica e aeroespacial. Então, nós temos aqui, primeiras manifestações sobre a importância da utilidade do espaço aéreo, né? Após Santos Dumont, o que aconteceu? Saindo do Ministério do Ar para o Ministério da Aeronáutica, e já no Ministério da Aeronáutica fazia algum comentário sobre o poder aéreo, né? A nova vertente do poder nacional naquela ocasião. Evoluindo para a aeroespacial, a maturidade aeronáutica aeroespacial e a cultura aeroespacial, como é que ela, de certa forma, está sendo tratada e observada por nós como um elemento importante do pensamento brasileiro, e, finalmente, o pensamento aeroespacial e o pensamento brasileiro. Como é que isso se junta lá na frente, ou lá no final?
Então vamos aí para o primeiro tópico, que é sobre as primeiras manifestações sobre a importância da utilização do espaço aéreo. Eu sou um pouquinho, vamos dizer assim, ambicioso, porque eu vou fazer um comentário que encerra quase 200 anos de história, mas é muito simples, é só para poder valorizar quem é que estava lá em 1709 pensando de forma aeronáutica. Né? Então, eu coloquei aqui 3 personalidades aeronáuticas brasileiras que foram muito importantes não só para a aeronáutica brasileira e como mundial. Então nós temos aqui, em 1709, o Bartolomeu de Gusmão. Ele redigiu uma petição de privilégio sobre a importância do instrumento para se andar pelo ar, que era um balão com ar quente. Ele apenas trouxe para o campo da prática uma teoria que era diversão. O balão sobe, o ar e tal, enfim. Mas não, ele descobriu muitas coisas além do próprio balão em si. Então, nessa petição de privilégio, que é longa, ele diz o seguinte: vai-se poder andar 200 léguas por dia, né? O apoio às cidades sitiadas pelo inimigo, levar avisos aos exércitos, observação e mapeamento, controle sobre seus domínios. Aí pode ficar curioso, né? O sujeito ele é religioso, mas ele só pensou em guerra. Como é que pode isso, né? Por quê? Porque ele saiu do Brasil e encontrou, como os outros pensadores e realizadores, encontrou apoio, encontrou base na Europa, como sempre, né? Que era naquela época o centro de tudo na parte aérea. Então, ele achou que, por exemplo, observando e mapeando, você ia evitar acidentes marítimos, porque os mapas seriam mais precisos. Faz sentido. Então, uma série de outras coisas que ele levantou como decorrentes da capacidade de você voar, que poderia ser incorporada ao evento. E aí ele disse, bom, isso tudo tem um dono e eu acho que eu tenho que fazer uma carta patente, que era a petição de privilégio naquela ocasião. Recebeu muito apoio de D. João V, que foi o padrinho dele esse tempo todo e deu força para o projeto dele. Bom, aí, o seguinte aqui é o Marquês de Caxias. Em 1867, ele estava lá na Guerra do Paraguai e ele percebeu que o mangrulho, que é essa estrutura aqui de madeira, não era suficiente para você poder enxergar o inimigo e ver o que estava acontecendo no campo de batalha. Então, ele imaginou que usar um balão cativo seria muito melhor, e assim fez, contrariando a própria tendência do Exército, que achava aquilo uma coisa meio exagerada. Mas ele fez isso e, por conta desse balão cativo, muitas vitórias em batalhas foram conseguidas de tal maneira que a guerra, no final, acabou sendo ganha pelo Brasil. Então, o que ele fez? Ele saiu do mangrulho para o balão e do balão se criou o conceito de aerostação. Né? Foi a primeira vez na América do Sul que se fez isso, ele trabalhou com inovação. Você tinha, através do balão, o alcance da informação, a precisão da informação e ainda o efeito psicológico. Ele percebeu que toda vez que o balão subia, parava a artilharia inimiga. Todo mundo escondido, porque ninguém ia ser visto. E aí isso causava um certo frisson psicológico do inimigo, que ele foi tratado como uma vantagem tática naquela ocasião. Então, Caxias é um cara bastante visionário, né? Devia ter sido aviador, viu, Balbi? Pô. Muito bem. Bom, o que aconteceu aqui? Eu falei já da vitória, deu origem à aviação do Exército, e o Exército, muito espertamente, incluiu no currículo da academia militar deles, a aerostação. Seguindo, entre Caxias e Santos Dumont, tem 2 indivíduos que vale a pena mencionar, que é o Júlio César e o Augusto Severo. Eu não coloco aqui porque ia ficar muito grande, mas todos os 2 contribuíram sobremaneira para esse cidadão daqui, o Santos Dumont, poder fazer o que ele fez, né? O Júlio César estabeleceu uma capacidade de digeribilidade do balão. Então, ele conseguiu prever e arquitetar uma maneira de você dirigir o balão que era cativo. E o Augusto Severo, ele estabeleceu uma capacidade de sobrevivência do balão por conta de uma estrutura interna, né? Foi o dirigível semirrígido. Foi ideia dele, do nosso Augusto Severo. E o Augusto Severo foi contemporâneo de Santos Dumont e passou para ele muitas ideias do que ele havia experimentado do dirigível puro e simples e para o semirrígido. E o Santos Dumont aproveitou.
né? O Santos Dumont quase morreu num acidente por conta da falta dessa estrutura semirrígida. E aí ele acabou utilizando. Bom, a partir daí o Santos Dumont, nessas 3 datas, isso aqui é um resumo da obra dele, né? O dirigível número 6, ele foi empregado lá em Mônaco. Então ele voou sobre o mar e ele observou que ele podia ver os peixes, podia ver o fundo do mar, podia ver uma série de coisas. E por que não poderia ver um submarino? Estou falando de outro pacifista que também tinha ideias militares. Ele achou que isso aqui era interessante. Então, a guerra aérea começou a ganhar importância, né, por conta dessa experiência dele lá, né. Vantagem na guerra antissubmarino era total, porque o sujeito estava vindo de cima, né. Do passadiço do navio você não vê nada, não tinha radar, não tinha sonar, não tinha coisa nenhuma naquela ocasião, mas o balão conseguia visualizar o campo de batalhas muito bem. Ele imaginou dessa forma o uso de projéteis de profundidade. Então ele disse, olha, essa capacidade que o balão está dando para a força naval, de você encontrar o inimigo numa situação de vantagem, pode melhorar com o lançamento de projéteis de abalo sísmico, ou algo que o valha em profundidade. Ideia de Santos Dumont. Muita gente acha que ele era contra o emprego militar do avião, mas não era bem assim, não. Ele foi contra quando ele já era mais velho e tinha outras razões para poder ficar preocupado. Mas no início ele tinha uma visualização muito interessante sobre o emprego do balão. E ele fez um tratado que causou uma celeuma enorme lá na Marinha Francesa. E disse, o balão é mais eficaz que um couraçado. Pô, os marinheiros ficaram preocupados. E provou, né, por conta disso. Bom, o número 10 dele era o ônibus aéreo. Aí ele começou a pensar em mobilidade urbana, em mobilidade civil, enfim, não só nas vantagens militares, também como na vantagem em se ter mobilidade entre as cidades. Então ele criou o 10, que era um ônibus aéreo, para 12 passageiros. Foi sucesso também, né? Só não tinha espaço para o cobrador, porque aí não dava o peso, mas enfim. E o último projeto dele foi o Demoselle, mobilidade urbana individual. Primeiro ultraleve produzido em série, né? E foi o inspirador para o avião em si. Avião, asa, profundor, leme, motor na frente. Esse projeto foi o precursor. Bom, tudo isso aqui, todos esses projetos foram realizados por gente que pensava e alguns, como eles, né, realizavam também. Então, nesse período, o que a gente pode resumir como um pensamento aeronáutico da ocasião? O período é de 56 a 1907. Por que 56? Porque em 56 existe o primeiro registro disso daqui. Havia uma total falta de interesse e de políticas específicas no Brasil sobre a aviação, sobre a aeronáutica, né? Não havia aderência de empresários e políticos. O Exército Brasileiro lançou o estudo da aeroestação e criou o Serviço de Aeroestação Militar, que durou de 1980 até próximo de 1914. Ou seja, a gente não gosta de falar isso porque às vezes a plateia pode reagir. Mas reparem que nos diversos estratos da sociedade brasileira, quem é que reagiu e fez algo de concreto? Foi o Exército. Porque os políticos, os empresários, não viram nenhum tipo de interesse naquilo, ou político ou comercial. O governo federal, por sua vez, 91, 97 e 1902, permaneceu completamente alheio ao problema da navegação aérea. Foi feita a primeira organização administrativa pública do período republicano, a segunda, houve manifesto do presidente Rodrigues Alves e em momento algum se falou de navegação aérea. Aí, em 1906, né, foi criado o Ministério da Aviação e Obras Públicas, em dezembro de 1906. Olha o detalhe. E pela primeira vez a navegação aérea foi incluída num documento federal. Vamos lembrar que o Santos Dumont voou em outubro. Será que isso teria pressionado o nosso governo a tomar alguma iniciativa? Eu acho que sim. Porque aí a vergonha falou mais alto, pô, vamos fazer alguma coisa, porque o cara foi para lá, fez uma opção de coisas e a gente não conseguiu ainda dar a importância que isso dá, sendo o país que somos, o tamanho que somos. Então, uma síntese do período diz o seguinte: houve movimentos isolados,
com investimentos próprios, apatia empresarial e política, a imprensa brasileira, né, tímida, né, ressaltando aspectos depreciativos e jocosos. Então, quando vinha uma notícia sobre a aviação brasileira nos jornais, era muito comum se falar dos acidentes, das mortes, das coisas pitorescas, mas ninguém falava do avanço tecnológico, da importância daquilo para o país, em termos de mobilidade, em termos de entrar para o interior do país. Enfim, existia um total desconhecimento. Não sei se por acaso se era realmente direcionado, mas isso aconteceu. A imprensa não ajudou em muita coisa, não. O governo sem muito compromisso e distante, ausência de visão estratégica. Nós não tínhamos a menor visão estratégica sobre o emprego da aviação para as necessidades do nosso país. Então, o pensamento aeronáutico nessa época foi inexistente. Após Santos Dumont, a primeira iniciativa foi em 1911, a criação do Aeroclube do Brasil. Um grupo de empresários, de pensadores, de entusiastas. Pô, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, afinal de contas, Santos Dumont já há 5 anos atrás fez um movimento na Europa muito grande e a gente aqui, né? Então foi criado lá no Campo dos Afonsos, o Aeroclube do Brasil. Em 12 para 14 aconteceu a campanha do Contestado, Paraná e Santa Catarina brigando lá pelo limite entre um estado e o outro. O que aconteceu aqui? Essa aviação aqui, tida como militar, ela só tinha os militares, porque os aviões foram puxados do Aeroclube. O governo foi lá e disse assim, eu preciso dos aviões de vocês para poder fazer a minha guerra aqui. Ou seja, até então não se pensava em ter uma aviação dentro do Exército, como a gente imagina. E aí o Aeroclube, ele ficou sem os aviões, interrompeu a formação de pilotos civis, né? E ele não tinha nenhum problema de aceitar os pilotos militares para a formação também. Mas houve isso. Ou seja, uma total desconexão da realidade do que é prioritário ou que interessa para o país em termos de política aeronáutica. Veio a Primeira Guerra Mundial em 14 e aí ficou mais do que claro que os países tinham que ter necessidade de ter uma força aérea para poder, de alguma forma, impor alguma vantagem tática ou estratégica. Aí começou-se a pensar em deterrência, em dissuasão. Deterrência nem tanto, mas dissuasão sim, né? E nós aqui ainda dormindo em berço esplêndido. Em 14, o Exército fez um outro movimento de criar a Escola Brasileira de Aviação, que infelizmente foi um fracasso. Por quê? Porque o instrutor era estrangeiro, o avião veio de fora, toda a parte de logística não era nacional e não havia ninguém na ala dos estrangeiros para poder aprender e ver como é que se fazia aquilo. Então, essa escola aqui, apesar de todo esse movimento aqui, durou 4 meses e foi encerrada. A Marinha esperou um pouquinho mais e em 16 criou a Escola de Aviação Naval na Ilha das Enxadas. Aqui sim, aqui a coisa funcionou, porque a Marinha pensou de forma estratégica. Ela pensou que a aviação naval seria um braço armado da Marinha visando a segurança nacional. Então a Marinha pensou de uma forma já um pouco mais longe, estrategicamente falando. Bom, desse cenário aqui, pós-Santos Dumont, o que a gente pode ressaltar? Eu já falei da imprensa e sociedade, né? Bateram forte no governo pedindo dirigíveis e balões para a Marinha, né? Visando a soberania nacional. Em 1908 começou-se a falar em soberania nacional do ponto de vista aeronáutico. Não sei se existia do ponto de vista marítimo ou terrestre. Acho que não. Acho que não, porque a influência aqui era o caminhar da Primeira Guerra que ainda não tinha acontecido. O Aeroclube do Brasil foi criado com a intenção de formar pilotos, mas de debater o futuro da aviação civil e militar. Já que o governo não se dá ao trabalho de pensar de forma militar, nós, que somos os cidadãos, vamos pensar dessa forma. Campanha do Contestado, já comentei, né, o empréstimo dos aviões e o prejuízo da aviação civil. Primeira Guerra Mundial, percepção de que a aviação é essencial à soberania de um país, mais do que claro. A EBA, que durou 4 meses. Santos Dumont, em 1915, ele é convidado para fazer a abertura desse congresso lá nos Estados Unidos. E qual é o tema que ele usa? Como o aeroplano pode facilitar as relações entre as Américas. Seu uso na defesa militar
e seus benefícios para a economia e o bem-estar social. Então, Santos Dumont foi um cara visionário, continuava sendo visionário. Ele percebeu a importância de você ter na aviação, né, algo que fosse concreto no sentido de defender os interesses do país, do ponto de vista territorial, né, a economia e esse valer dela, e o bem-estar social viria junto com a economia e com a defesa também. Obviamente com a indústria, aquela coisa toda. Eu já comentei que a Marinha criou em 16 a sua escola e o foco era a segurança nacional. Aí aconteceu uma campanha muito interessante, também patrocinada pelo Aeroclube do Brasil, que foi o renascimento da aviação nacional. Convocou o empresariado para a aquisição de aeronaves visando a instrução militar e civil. A síntese do período passa a fase da curiosidade, a aeronáutica, lazer e esporte, e assume um lugar decisivo no futuro das nações. Lições do período: tecnologia própria, instrutores próprios, doutrina própria, espaço próprio, tudo era estrangeiro, a gente não tinha domínio sobre coisa nenhuma. Então o sujeito resolvesse fechar lá a escola dele, ir embora de volta lá para a Itália, que eram italianos no início, fechava e um abraço, não tinha muita coisa a deixar aqui para trás. Então tudo isso ficou evidente. Você tinha que ter, de alguma forma, orçamentos federais próprios para a aviação militar e para a aviação civil. Tinha que começar a separar uma coisa da outra. Do Ministério do Ar ao Ministério da Aeronáutica, de 18 a 41. Vamos dar um salto aqui, né? Voltando aos Afonsos, aí sim a Escola de Aviação Militar foi criada em 19 e ela realmente aí funcionou. Aí ela começou com o pé direito, as coisas começaram a funcionar, existia uma organização, existia uma legislação, enfim. Isso daqui é o censo de 1920. Todo mundo concentrado aqui na área do litoral, em princípio, né? E mais no sudoeste, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Zero para o interior. Não tinha quase nada lá para dentro. E aí houve uma movimentação muito interessante no sentido de se criar as linhas aéreas que fizessem a ligação entre essas cidades e tentassem avançar para o interior do Brasil. Surgiram essas 4 aqui mais importantes: Empresa de Transportes Aéreos, é com Z mesmo, não está errado, não, porque era assim que se escrevia naquela ocasião. A Condor, que tinha a origem alemã, a Varig, lá no Rio Grande do Sul, e essa NIRBA, que era uma empresa americana, era Panam, Paner, enfim, as coisas foram evoluindo com o tempo, mas nasceu como NIRBA, Nova York, Rio e Buenos Aires. Então ela fazia esse percurso de ida e de vinda algumas vezes por mês. Isso aqui foi em 1927. Aí surgiu esse cidadão aqui, muito importante para o Ministério da Aeronáutica. Por quê? Em 1928, o Major Lísias Rodrigues, do Exército Brasileiro, ele era aviador e ele percebeu que estava tudo muito solto. Aviação civil, aviação militar, aviação comercial, formação completamente sem nenhum tipo de orientação única, né? E aí ele fez uma carta e virou um artigo do jornal à noite, né? Esse jornal à noite ele era dos atuais, era bisavô dos atuais donos do Globo de hoje. Ele deu marinho lá atrás, ele era um entusiasta com a aviação. Então ele prestigiava, ele tinha um chefe de editoria, era um camarada também super interessado na aviação e pensador. Ele dizia assim: o país tem que abrir as portas para a aviação. O futuro do país está na aviação. Quer seja entrando para o interior, quer seja ligando a cidade, quer seja indo para o exterior ou vindo do exterior. Não tem como você fugir disso. Então, eles fizeram um movimento enorme para criar oportunidades de incentivo à aviação. E o Lísias encontrou lá neles o apoio necessário para publicar uma carta que era necessidade do Ministério do Ar. Era uma necessidade estratégica, alguma coisa assim. E essa carta foi o gatilho. Ele, quando acordou, disse: olha, a gente tem que fazer alguma coisa realmente. E ele era oficial do Exército, obviamente que o Exército ficou mais interessado ainda. Em 31, na sequência, o Exército cria o Correio Aéreo Militar, né? na intenção de alguma forma, preencher as lacunas que a comercial não fazia por conta do lucro,
mas havia necessidade de você interiorizar a aviação para apoiar a população ribeirinha, a população da Amazônia, enfim. E aí se criou uma série de linhas que iam até o Amapá e até o Rio Grande do Sul. Tempos difíceis, porque hoje para voar já é complicado nessa área, dirá aquela ocasião. Dando sequência aí, nós tivemos em 1932 a Revolução Constitucionalista lá em São Paulo, que foi outra alavanca para a aviação nacional, foi muito interessante também, porque aqui começaram a sobressair as diferenças, né? Já que a gente não tinha com quem guerrear fora do país, nós ajudamos na guerra interna. E a guerra interna, ela não é boa para ninguém, nem a externa, mas ela suscita progresso. Infelizmente, é através disso que alguma coisa acaba acontecendo no campo da tecnologia. E foi o que aconteceu aqui, não só na tecnologia, como na formação de pilotos também. O Correio Naval nasceu em 1934, a intenção era apenas fazer a ligação do litoral em princípio entre as unidades da Marinha. Depois eles perceberam que aquilo podia ser utilizado pela população. Desculpa, pela população. Começamos aqui em 1935 a produção em série de aeronaves, ou seja, aqui a coisa começou a andar rápido. E esses aviões aqui eram todos praticamente importados, não tinha um avião brasileiro. Então, 3 anos depois, nós começamos a fabricar o Muniz 7, com um sucesso total naquela ocasião. O Henrique Lattes, que era um empresário que lidava com transporte marítimo, ele tinha uma empresa de construção marítima, em barcos. Ele pensou e imaginou que aquilo podia se transformar numa fábrica de aeronaves. E contou com a ajuda do Guedes Muniz, que era um oficial do Exército, engenheiro aeronáutico. E bolaram este equipamento aqui. Como eu disse, foi um sucesso extraordinário naquela ocasião. O que o governo fez aqui? Até onde eu sei, ficou torcendo que o projeto dar certo. Mas ele não se interessou a ponto de investir como a gente gostaria. Mas o pessoal em São Paulo continuou acreditando que a indústria seria o futuro do pensamento aeronáutico no país, uma vez que você teria que ter independência, como a gente já viu lá atrás, de ter projetos próprios, né? E aí, esse Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo criou a seção de tecnologia aeronáutica, que foi o embrião do ITA. Isso está acontecendo em São Paulo. Então, reparem que em São Paulo você tem uma revolução, outra revolução na área tecnológica, e no Rio de Janeiro, o Aeroclube do Brasil continua atuando e vai lá para Manguinhos. Saiu dos Afonso, que foi, entre aspas, expulso pelo Exército, no bom sentido, e encontrou abrigo lá no Aeroclube, no aeroporto de Manguinhos. Isso aqui acho que é a Fundação Oswaldo Cruz, não me lembro, até hoje lá. Durou pouco esse aeroclube, porque era uma área que todo mundo queria disputar por conta do comércio, enfim, é uma outra história. E em 41 foi criado o Ministério da Aeronáutica. Isso aqui já era os Afonsos, bem mais evoluído, e o pessoal da Marinha aqui e o pessoal do Exército formado aqui. Em 41 se criou o Ministério da Aeronáutica, e o Ministério do Ar, de Lízio Rodrigues, se transforma em realidade. Por quê? Desculpa. Porque, na realidade, quando a gente for analisar a síntese do período, de 18 a 41, ela ficou toda contida dentro da missão atribuída ao Ministério da Aeronáutica. Otimizar e harmonizar os interesses simultâneos de segurança nacional, desenvolvimentos econômicos, tecnológico e social, dependente dos elementos essenciais do poder aéreo. A aviação civil é a primeira dela, a Força Aérea, infraestrutura, indústria, estabelecimentos de tecnologia aeronáutica, instalações e engenhos aeronáuticos. Então, o pensamento aeronáutico do período ficou reduzido a isso daqui, o que já era uma coisa extraordinária para a ocasião, porque isso estava no papel e tinha gente sendo responsabilizada para fazer acontecer isso. Então, o que a gente pode citar aqui como algum fato contribuinte para esse acontecimento? Em 19 aconteceu essa convenção de navegação aérea internacional lá em Paris. É uma das primeiras tentativas do mundo voltar a conversar sobre paz, logo depois da Primeira Guerra Mundial. E aí se estabeleceu que, por conta do que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial,
o emprego do avião como arma, né? A surpresa, a capacidade de mobilidade, a capacidade de surpresa de entrar dentro do território inimigo, de fazer uma série de coisas que naquela ocasião era completamente impensável. Né? A guerra era de trincheira. Né? Então, aqui o avião também se mostrou, do ponto de vista psicológico, uma excelente arma, porque toda vez que ia passar um avião, ou o pessoal da infantaria ouvia o barulho do avião, todo mundo ia para a trincheira. A guerra parava novamente. Exatamente como Caxias fez lá na Guerra do Paraguai. Só que aqui a coisa era mais veloz, mais dinâmica, e tinha armamento a bordo que eles usavam, né, em cima dos soldados que estavam nas trincheiras. Então, se estabeleceu a necessidade de que cada país determinasse a sua área de soberania aérea. Então, reparem que aos poucos as coisas vão evoluindo, os equipamentos vão evoluindo, a tecnologia vai puxando uma nova maneira de pensar sobre a vida, né, e sobre a morte, infelizmente, por conta da guerra, mas foi isso que aconteceu no preto do branco. Houve a necessidade de estabelecer esse tipo de soberania. O Correio Militar, como já falei, o Naval foram criados de fato, né, inicialmente no litoral, e a intenção era entrar interior adentro. Todos os dois visavam a integração e o desenvolvimento. Integração territorial, social e desenvolvimento econômico. Não se falava ainda em integralidade do território. É uma outra coisa que demanda uma capacidade de soberania bem mais sofisticada. Mas aqui está o início de tudo isso. O M7, aqui o Henrique Lages e o Guedes Muniz, primeiro avião fabricado em série. A infraestrutura aeroportuária ainda era insuficiente, independente do governo. Iniciativa privada despreparada. Não havia interesse do nosso empresário em avançar para o interior e construir aeródromos, enfim, porque não dava lucro. Tinha pouca gente, o movimento ia ser pouco, não ia ter retorno, né, comercial para poder avançar com a iniciativa. Tecnologia aeronáutica, dependente, já falamos sobre isso. Ausência de políticos e recursos. Inexistência de base industrial autônoma. A gente ainda não tinha, a não ser o pessoal lá do Instituto de Pesquisa Tecnológica lá em São Paulo, o resto do país não tinha essa visão, esse pensamento estratégico sobre a necessidade de ter uma indústria que fosse autônoma. Então, você poder fabricar o que você quer, da maneira como você quer, segundo as necessidades do seu país. Não um avião fabricado conforme um território pequenininho, pouca autonomia, capacidade de transporte reduzida. No Brasil não vai funcionar. Vamos fazer um avião que voe muito tempo, tem a capacidade de transporte, vai e volte, porque não há combustível distribuído lá, infraestrutura, não é coisa nenhuma. Então, cada vez mais se foi percebendo a necessidade de se pensar de forma mais séria sobre a infraestrutura aeronáutica e o que é que o poder aéreo demandava exatamente da nossa sociedade. Não é só poder aéreo do ponto de vista militar, não é. É o poder econômico, o poder social, o poder político. Né? Isso é que tem a ver atrás. Isso é muito mais importante em determinadas circunstâncias do que o poder militar em si, que já vai ser intrínseco na realidade. Então, como vimos, em janeiro de 1941 foi criado o Ministério da Aeronáutica, como órgão central de planejamento, coordenação, controle e emprego da nova entidade do Poder Nacional, o Poder Aéreo. O Ministério foi encarregado de tudo, né? Absolutamente de tudo, tudo que voava no país virou a responsabilidade do Ministério da Aeronáutica, tudo. Aviação civil, aerodesportivo, paraquedismo, aeromodelismo, que se imaginar de artefato aéreo ficou sob a responsabilidade do Ministério da Aeronáutica. Era muita coisa. A estrutura era recém-criada, os oficiais que vieram do Exército da Marinha, os oriundos, os provenientes, né, bom, é proveniente, não sabe quem é o proveniente, mas, eles tinham dificuldade porque, na realidade, todos eram das aviações naval ou da aviação do Exército. Mas eles não tinham noção de como é que iam fazer, trabalhar aquilo tudo junto de uma forma harmônica, né? Mas, enfim, o desafio foi lançado, o poder aéreo foi estabelecido, e aí estão os elementos do poder aéreo que, até hoje, são os mesmos, apesar de não ter mais Ministério da Aeronáutica, mas os elementos são esses aí que continuam. Se fala pouco em poder nacional nas suas vertentes, né, social, política, militar. É um conceito que a ESG, está meio cinza no dia de hoje. Acho que precisava para isso.
continua muito atual. Bom, o Ministério da Aeronáutica, criando o conceito de poder aéreo, fazendo ressaltar na sociedade, entre os políticos, enfim, ele resolveu partir da política para a ação. Então, tinha se escrito muita coisa, se ouviu muita coisa do Exército, da Marinha, mas e agora? Como é que a gente faz? Como é que a coisa acontece no dia a dia? Como é que vamos nos organizar para isso funcionar? Então, mais uma vez, a gente rompou com um empurrão, quer dizer, vou falar de guerra novamente, mas não tem como você esconder isso. A guerra realmente ela faz você pensar de uma maneira diferente, rápida, né, concisa, objetiva, porque ela está acontecendo, tem gente sofrendo, né, as coisas estão se deteriorando. Então, se você não tomar nenhuma atitude imediata, as coisas perdem o controle e você perde o conceito de nação, de país, sociedade, as coisas vão embora. Bom, nós começamos esse período, conforme eu disse, juntando a aviação, o correio naval com o correio militar. E aí a gente acabou saindo para o correio nacional, que foi o CAN, e até hoje continua existindo, apesar de não ser tão atuante quanto antigamente, né? Mas essa máxima aqui continua até hoje vigorando. A esperança é que chegue pelo ar. E o CAN vai aonde a comercial não vai e não quer ir. Isso é importante. Bom, a guerra, ela começou para nós bem antes aqui de 41, né? Porque a gente já teve sofrendo uma série de baixas de navios comerciais brasileiros, mercantes, na Europa. Mas aqui no litoral brasileiro, para ter uma ideia de como é que a coisa aconteceu, foram 70 navios afundados, entre brasileiros e estrangeiros. É muita gente sofrendo, muita... Né? E 11 submarinos afundados, um que tinha na ocasião. Vamos lembrar que o Ministério da Aeronáutica havia sido recém-criado. Então, a aviação de patrulha não existia. Guerra de submarina, nem pensar. Então, o jeitinho brasileiro, ele acabou funcionando no sentido de que você vai usar o que tem que se usar para poder combater o que se pode. E com isso, eles afundaram 11 submarinos. Se não me engano, 1 ou 2 italianos e o resto são submarinos alemães. E essa situação aqui lembra muito Israel. Quando Israel começou a voar com a sua força aérea, ela não tinha força aérea. Mas ela tinha uma missão a cumprir e estava na boca do lobo, literalmente falando. Então, tudo que voava em Israel, tudo, ganhou armamento embaixo das asas dos pilotos, sem treinamento nenhum, começaram a combater o que podiam combater. Morreu muita gente, mas Israel chegou onde chegou nos dias de hoje. Não estou criticando, nem elogiando, estou dando um fato histórico consumado, e aqui nós repetimos isso de uma maneira bem parecida. Voamos o que tínhamos e fizemos o que foi possível. E eu acho que se fez muito na realidade. E isso aqui acabou disparando a formação do grupo de caça e a formação da primeira esquadrilha de ligação e observação. Ambos foram enviados para a Itália, porque nós tínhamos entrado na guerra. Muito bem. Aqui está um exemplo daquele improviso que eu comentei. Uma aeronave B-25, que não era preparada para fazer patrulha, nem se lançar armamento, ela, depois de muita confusão, de muita espera, apareceu os B-25. Até lá, eram aviões até de instrução, se utilizou para poder fazer algum tipo de contra-reação à ameaça do eixo. E na esteira da guerra, nós também conseguimos alguma não vou chamar de vantagem, né? Mas, enfim, foi construída lá em Xerém, no Rio de Janeiro, a primeira fábrica de motores de aviação. Essa fábrica existe até hoje, só que ela vem trocando de objetivo ao longo do tempo. Começou fabricando motores de aviação durante um bom tempo. Depois a guerra parou a demanda de motores, porque a nossa política ainda estava muito no início. Virou a FNM, Fábrica Nacional de Motores. Caminhões e por aí vai. Depois veio a Audi, Fiat, construíram carros lá também, caminhões. E hoje, até onde eu sei, é um galpãozão de distribuição de grandes redes de supermercado do Rio de Janeiro. No final veio triste, mas enfim, está atendendo do ponto de vista social. Esse aspecto aí. Bom, ainda nesse período, nós vimos aqui o CAN saindo do litoral e avançando na Amazônia.
Esses pontinhos vermelhos aqui, todos eles foram atendidos naquela ocasião por aviões do campo. Então, isso aqui é uma coisa bastante interessante e mostra a preocupação de quem pensava de forma aeronáutica em utilizar a aeronáutica com o retorno e o benefício social de atender a esse povo que estava lá. E, ao mesmo tempo, levar a presença do Estado. Afinal de contas, aquilo era território brasileiro e assim a gente gostaria que permanecesse. Então, houve um movimento muito grande, né, do Ministério da Aeronáutica em se buscar essas linhas para se povoar. O Exército, eu não sei se nessa ocasião já tinha alguma coisa na fronteira, Paulo? Já tinha, né? Já tinha alguma coisa na fronteira, com certeza. E, ao mesmo tempo, atender também a demanda do Exército. Em 1946 foi criado o Clube da Aeronáutica, que era uma casa de pensamento brasileiro, era uma casa onde se pretendia discutir os assuntos nacionais. É fácil explicar por quê, porque todos esses oficiais que estão aqui, todos eles, nessa ocasião, em 1946, talvez já tivesse alguém formado pela aeronáutica. Eu acho que ainda não. 45 é a primeira turma de aspirantes, né? Mas aqui todo mundo, como era mais antigo, devia ser oriundo do Exército proveniente da Marinha, provavelmente. Bom, o que acontecia? Para explicar para o civil por que o Clube da Aeronáutica tinha interesse em continuar analisando estudos dos programas brasileiros, era muito fácil. Porque na época de tenente, de capitão, esses oficiais agora superiores, então, generais, eles tinham vivido a experiência de voar pelo interior do país. Então, quem ouvia o caboclo lá na Amazônia, lá no Nordeste, lá no Pampa Gaúcho, era esse pessoal que trazia para a cidade. Pô, os caras têm dificuldade disso, ali, cultura que está indo bem, mas não está bem, olha, aqui está faltando isso. Então, essas pessoas acabaram reunindo um conhecimento enorme sobre o país em si, conhecendo a população, conhecendo as várias tendências dos grupos regionais. Nada mais óbvio que você, quando sentar para conversar, com o poder de fazer alguma coisa, dizer, pô, vamos pensar de uma maneira mais clara para esse lugar. E quem sabe a gente propõe uma modificação aqui, faz uma, olha, aqui talvez não seja o caso de botar um aeroporto, mas vamos levar uma ferrovia, vamos levar uma estrada. Será que isso vai resolver? Ou será que está na hora de botar o avião anfíbio para voar na Amazônia? Porque não tem muito campo de pouso, pousa lá no Rio, pousa no Parque, enfim. Então, essas pessoas aqui, elas criaram um clube para lazer familiar e de alguma forma, se relacionarem, né? Mas, ao mesmo tempo, também pensando no país. Pensar no Brasil. Essa era a naquela ocasião. Em 51, Montenegro, eu acho que ele era tenente-coronel aqui ainda, ele cria o projeto do CTA e do ITA. Na realidade, o ITA nasceu primeiro. Ele não tinha sentido criar um centro de tecnologia sem ter um técnico, um engenheiro formado. Então, vamos formar primeiro um engenheiro e depois a gente criar o centro de tecnologia aeronáutica. E era um outro senhor visionário também. Na realidade, era muito interessante, um cara de uma tenacidade a toda prova. Fez isso sair do papel, da ideia para a prática. E aqui nós temos o trabalho da Comara, né? Comissão de Aeroportos da Amazônia, região amazônica, que é outra coisa que a Força Aérea também tem muito orgulho de manter até hoje, pouca gente no país conhece. O que acontece aqui? Quando em 53 se deu conta do que tinha na Amazônia, nós tínhamos 17 aeródromos lá, campos de pouso. A maioria grama, terra, batida, enfim. E aí a Comara começou a trabalhar com a intenção de poder melhorar o que já existia e acrescentar aquilo que fosse necessário. Então, hoje, nós temos aqui mais de 170 aeroportos que foram construídos, reformados e modificados. É pouco? Não é muito. É dificuldade de construir qualquer coisa na Amazônia, que tem um clima sazonal, rios descendo e subindo, chuvas intensas, é muito complicado. Não tem nenhuma empresa de engenharia que eu conheça que queira construir lá para poder fazer negócio. Não tem. Só vai para lá o Exército e a Força Aérea e a Marinha, que ela pode também. Fora disso, nem pensar. Para dar uma ideia mais ainda apurada de como é que a coisa é difícil e grandiosa, eu vou jogar em cima desse mapa aqui a Amazônia em cima da Europa, para vocês terem uma noção de como é que a coisa acontece. Esse é o tamanho da Amazônia Legal brasileira. Aqui nós estamos em Portugal e aqui a gente vai chegando quase próximo a Moscou.
deu para ter uma ideia da dificuldade, do tamanho dessas coisas, e por que o Brasil é tão cobiçado, entre aspas? Olha isso aqui. Aqui tudo é quase inexplorado. Lá, tudo é explorado e quase seria uma capacidade de produção de alimentos, minérios, essa coisa. Então, para construir esses 170 aeroportos aqui, a gente pegou bastante. E vai continuar construindo. E é importante que isso continue pensando em construir mais ainda. A síntese do período de 41 a 60 é muito interessante. Novamente, a gente vai ver coisas novas. A concepção do controle do espaço aéreo ganha forma. Proteção ao voo. Está aqui o coronel Galvão, especialista na proteção ao voo, ex-comandante do JAVE, enfim. Sabe a importância disso daqui, proteção ao voo. E aí começou a nascer a cultura da fluidez e regularidade com segurança da aviação civil. Mas quem é que pensou isso? Foi a Força Aérea. Porque ela queria um espaço controlado para poder melhorar sua capacidade de defesa. Já que o governo não se mexia muito, não tinha muita noção do que acontecia, não se interessava, a Força Aérea foi buscar esse tipo de conhecimento. Aqui uma amostra de como é que as coisas evoluíram. Né? De 46 para 56, nós saímos de passageiros, vamos ver aqui. 515 mil passageiros para 2.850.000 passageiros. Isso aqui ocorreu em 10 anos. Se passou a voar 120 milhões de quilômetros, em vez de 32 milhões. Por aí vai. Nós tínhamos 215 aeronaves matriculadas no... Como é que chama isso, Marcos? RAB? Registro Aeronáutico Brasileiro? RAB. É isso aí. Então, o RAB, que já existia naquela ocasião, em 46, tinha 215 aeronaves. Em 56, passando para 2.430. E a progressão é exponencial. Aí, novamente, vou falar aqui de autodeterminação nacional, buscar tecnologia própria, produção aeronáutica soberana com instituições e professores brasileiros. Aí o ITA entra aí, o CTA também entra. Né? E esse foi o pensamento central dos criadores do mito do CTA. A síntese do período, organizar e administrar o novo poder aéreo, compatível com as dimensões e necessidades do Brasil. Consolidar investimento na aviação civil e militar. Foco, desenvolvimento, soberania e integrações nacionais. Buscar independência tecnológica, formação, pesquisa e desenvolvimento, indústrias. Isso aqui vai ser muito importante para a continuação da nossa palestra. Vamos entrar aqui no poder aéreo evoluindo para o poder aeroespacial. Tem mais tempo ainda? Ainda mais do que uns 5 minutinhos? Vamos ver se a gente fecha isso aqui. De 60 a 90. O que aconteceu aqui? O poder aéreo, olha aqui, está evoluindo o poder aeroespacial. E é muito claro, como a gente vai ver aqui agora, como é que a coisa vai evoluindo de uma forma tecnológica, pensamento, política, por aí vai. Nesse período, o Brasil acabou entrando no Conselho das Nações que apoiavam as missões de paz. Foi importante porque a gente sentiu necessidade de ter um conhecimento aeronáutico que não era ainda de todo conhecido pela Força Aérea e pelas autoridades aeronáuticas brasileiras. Então aqui está a Suez, o Congo aqui, né, também. Nós começamos a fabricar com tecnologia própria, planadores, passamos por Paulistinha, o Irapuru, o Regente e fomos terminando no Universal. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui foi a base da indústria aeronáutica brasileira. Vamos pensar pequeno para a gente não se perder no caminho e poder fazer algo que seja aproveitado lá nas grandes decisões. Né? Esses aviões aqui, todos eles, de alguma forma, voam até hoje. Tudo é bom. E olha só, Neiva Aerotech, foram as duas primeiras empresas brasileiras a se voltarem para a indústria aeronáutica. Na esteira, nós sentimos necessidade de avançar com algo maior, mais grandioso. Alguém estava pensando, demandando e acreditando que isso era o caminho para a gente poder alcançar a autonomia tecnológica e a tão esperada soberania aeronáutica.
O Bandeirante em 65, aqui estão os dois primeiros protótipos. O Chavante veio em 71. A gente não queria o avião em si, mas queria a tecnologia italiana para poder fabricar. Mais tarde, como se interessava. Nós recebemos do Chavante, grande aeronave. Acho que todos os aviadores aqui, acho que eu dou voz ali. O Ipanema foi uma demanda do agronegócio. Mas percebemos que, pensando na necessidade do país, você tinha que ter um avião fabricado por nós para atender as demandas da distância, do tamanho, enfim, da necessidade do agronegócio. Surgiu o Ipanema, que até hoje é sucesso. O Xingu, em 76, que era uma plataforma para se testar a capacidade de pressurização. A Embraer estava experimentando como é que é pressurizar um avião fabricado por ela. E surgiu o Xingu. Repare que tudo teve uma sequência lógica, né? E esse avião também foi sucesso. Em seguida veio Brasília, que foi uma demanda das aviações de transporte regionais. Onde queria um avião adaptado às condições do Brasil, né? Que tivesse capacidade de ir em determinada distância, com autonomia, levar todos os passageiros, para poder o custo-benefício ser razoável. A Embraer criou o Brasília, que foi outro sucesso mundial. Foram fabricados, se não me engano, mais de 2.000 aviões desses. Não me engano. Eu fiquei meio assustado com o número, mas estava lá escrito. Na realidade, ela estava com 2.200 aviões. Não sei se é tudo isso, mas é um avião que até hoje voa em muitas partes do mundo. A Força Aérea queria um avião de instrução. Nós já tínhamos o T-25, esse daqui que era da instrução, e queríamos um avião um pouco mais moderno que ele, que não fosse lado a lado, que fosse piloto, o instrutor atrás e o aluno na frente, para dar a ideia mais ligado à aviação militar, né? Então surgiu o Tucano, que é também um sucesso até hoje, em muitos lugares do Brasil também. E em seguida veio o MX, no mesmo propósito que nós, de certa forma, tivemos com o Chavante. Só que aqui a ambição era maior. Nós queríamos um projeto que desse condições à Embraer de estabelecer domínio de tecnologia para construir aeronaves à reação. Voar mais rápido, voar pressurizado. Né? E reparem que, de alguma forma ou não, nós acabamos... O nariz dos aviões são muito parecidos. Não tem nada a ver, não, mas são muito parecidos. Vocês vão ver os outros equipamentos. Isso daqui evoluiu. Né? E nós entramos na parte aeroespacial. Saímos da parte aeronáutica e entramos na parte aeroespacial. Criação da Barreira do Inferno, do Centro de Lançamento de Alcântara, do SIDACTA 1 apareceu em 76, aí na frente do Coronel Povas, que é o expert dessa área. É o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Em 76, temos aqui o projeto Radan, que foi outra maneira de se pensar em aproveitar a atividade aérea, aeronáutica, aeroespacial também, para se levantar toda a Amazônia em termos de subsolo. Trabalho único no mundo, 15 anos fazendo a mesma coisa, voando sobre a Amazônia, numa área que eu já mostrei para os senhores e pessoas que equivale à Europa. Né? E a criação do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em 61, que na realidade só foi desabrochar lá em 71, 10 anos depois. Eu gosto muito menos. Na realidade, se é tão importante assim, porque levou 10 anos para poder alcançar um grau de maturidade que fosse razoável. Mas, está indo. Nessa ocasião aí de 60 a 90, a gente pode ressaltar o seguinte: a criação de Brasília levou o centro de gravidade do litoral para o interior. Então, tinha que se pensar de uma forma em se adaptar o pensamento aeronáutico às condições que há muitos anos já se via mostrando necessária, interiorizar o país, né? E buscar o apoio ao interior. Fazer com que a sociedade, né, o Estado, as benesses da vida moderna chegassem a todos os brasileiros. Isso é um sonho, eu sei que é muito difícil acontecer, mas essa era a ideia que movia, naquela ocasião, o fortalecimento da aviação regional. Você vai juntando as coisas, né? Fortalecer a aviação regional, construir Brasília com vistas a atender necessidades nacionais de transporte regional, né? O centro de gravidade saindo do interior
do litoral para o interior, na realidade demandando equipamento, tecnologias diferentes, próprios para a situação. Né? E aí o conceito do produto dual. Reparem que a Força Aérea, especialmente a Força Aérea, ela não tem nenhum projeto que ela faça que não seja pensado no retorno dual. Quando se pensou no SIDACTA, no CIPAM, no CIVAN, no CGNA, que eu vou mostrar daqui a pouco também, na indústria aeronáutica, tudo tem conexão com a possibilidade de você transferir para a indústria civil algum conhecimento para melhorar algum produto deles. Sempre foi assim. Ou um benefício para a sociedade, em termos de bem-estar comum. Sempre foi assim. E isso acabou se tornando uma constante, né, dentro da área tecnológica. Obviamente, tudo isso acabou resultando numa capacidade de disputar o mercado internacional, que também era interessante nós adquirirmos. Já comentei sobre as missões de paz. Né? O Brasil entra na Comissão de Navegação Aérea da OACI, vira de início referência em segurança e eficácia operacional, sempre foi assim. E a política de investir em casa, Aerotec Negro, como já mostrei, embriões da Embraer. O DAC estimula aeroclubes de investimento no futuro, coisa que atualmente não existe. Uma pena. Mas o DAC fazer isso muito bem. Incentiva o ingresso de carreiras aeronáuticas, civil e militar. A indústria aeronáutica acaba criando a Embraer, né, para dar suporte ao Bandeirante. Aí aparecem dois oficiais aqui de extrema importância para o pensamento aeronáutico e o pensamento aeroespacial. Né? O coronel Paulo Vitor, mais tarde o brigadeiro Paulo Vitor, e o coronel Luiz Silva, ainda vivo. Né? Também foram os dele. Quem puxava aqui a locomotiva era o Paulo Vitor, que entrava tudo que era gabinete, mostrando o projeto, o Bandeirante era necessário. Ou seja, mostrando para quem decidia aqui do país, como é que era importante você pensar do ponto de vista aeronáutico. Autonomia, independência, tecnologia própria, algo que seja adaptado às necessidades brasileiras, e não importar algo que vamos fazer um arremedo aqui, não, vamos fazer algo que seja bom para nós. E o Osiris Silva, que era engenheiro, um projeto, mostrava um avião, as capacidades, enfim, a parte técnica. A dupla era realmente imbatível na negociação. E se criou também a Infraero, em 72, que é a tentativa de se desenvolver e ampliar a infraestrutura aeronáutica no país inteiro. Finalizando aqui a última. Bom, então o que a gente pode ressaltar de importante com relação a políticas, ações e fatos de 60 a 90? O Radan, né, já comentamos aqui, o projeto Radar da Amazônia, isso que chama-se Radan. O maior projeto de gênero no mundo. Implantação do Sistema Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, SISDACTA, 76 a 90. Uma tecnologia que até hoje é muito procurada para entender qual é a lógica que o brasileiro usou para poder criar um sistema que defende e faz o controle do tráfego aéreo ao mesmo tempo. O mesmo sistema, a mesma antena de radar que varre o espaço aéreo é capaz de mandar informação para a defesa e o controle do tráfego aéreo. É um sistema só. A maioria dos sistemas do mundo inteiro ainda são dois. Eles entendem que uma coisa tem que ser separada da outra. Para quem tem dinheiro, pode gastar, tudo bem, mas nós não. Essa foi a solução que funciona muito bem. E é modelo, hoje em dia. Implementação da política aeroespacial. Aqui a coisa começou a ganhar velocidade na parte aeroespacial. O INPE foi criado, como eu falei, a Barreira do Inferno. Em 64 ela foi criada. Em 65 fez o primeiro lançamento totalmente brasileiro. Ninguém esperou 10 anos para poder fazer alguma coisa. Dá para entender qual é a diferença de pensamento, do ponto de vista aeronáutico e nacional, pode chegar aqui. Essa é a diferença. Em Alcântara, em 82, houve a criação do centro, e o primeiro lançamento ocorreu em 90, 8 anos depois. Uma coisa um pouco mais complexa, mais difícil, né? A tendência era você buscar comercializar a infraestrutura, enfim, é uma coisa, um projeto mais complexo do que o da Barreira do Inferno. E se criou o INCAE, Instituto de Cultura Aeronáutica, Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica, em 86.
mas da história, da cultura e da história aeronáutica brasileira. Bom, a síntese é isso daqui. Tecnologia espacial dual e soberana. Você deve estar cansado de ouvir falar em tecnologia dual, soberana, mas é porque esse é o grande mote que deve nortear os nossos futuros pensadores. Se eles pararem de pensar dessa forma, a gente morre. Soberanamente, a gente morre. Não vai ter condições de você garantir soberania em absolutamente nada. Nem no transporte interno de passageiros brasileiros. Você não vai ter essa capacidade. Né? Implementar o controle do espaço aéreo, investir em infraestrutura aeroportuária e telecomunicações, Brasil, China e Índia, programas espaciais divergentes. Aqui é uma coisa interessante, eu botei de propósito para mostrar como é que falta a visão estratégica do país até hoje. Né? Os três países começaram seus projetos espaciais juntos, no mesmo pé de igualdade. O Brasil se destacou logo no início, uma série de ações circunstanciais. A China e a Índia vinham buscar conhecimento conosco, para tocar os projetos dele. Olha hoje, depois dessa confusão toda, onde é que está a China e onde é que está a Índia? E nós ainda estamos atrás de uma visão estratégica consistente. A gente ainda acha que em Alcântara deve prevalecer o bem-estar das populações locais, os quilombolas, por exemplo. Então não houve uma política nacional que dissesse, pô, mas fica ter um centro de lançamento em Alcântara, debaixo do Equador, uma economia de combustível enorme, capacidade de botar satélites parrudos no espaço, por um preço baixo. Isso não compensa você fazer uma política de abordagem amigável com o quilombola e explicar para ele que a vantagem vai ser de todos, inclusive deles? Mas não, a gente está preocupado com o voto, com a eleição, com o partido, e aí o país se explode. Essa é a cruel realidade da gente quando eu falo de ausência de visão estratégica, de prioridade política. Isso é claro e evidente, os fatos não deixam você pensar de forma diferente, infelizmente. E também como uma política do período, né, pesquisar, preservar e divulgar a história e desenvolver a cultura espacial brasileira. É uma maneira que você continua pensando, e obrigando as pessoas a pensarem também dessa maneira. Bom, eu acho que aqui a gente vai fazer um intervalo, que eu vou entrar na maturidade aeronáutica espacial e aí a gente vai avançar um pouquinho mais. Desculpem se eu roubei um pouco de tempo com vocês. Café, 5 minutos de café.